Olá, meninos e meninas, continuando nossa aula. Hoje a gente vai aprender aí um pouco sobre alguns assuntos importantes da língua portuguesa e vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Temos aí, olha, a aula 21, posicionamentos discursivos, responsáveis em relação a diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos. Conhecimento gramatical, modos verbais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. Apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E no detalhamento, nós temos a leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos, por coordenação e subordinação. Muito bem, turmas. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, seguindo a nossa aula, nós vamos estudar hoje sobre os verbos, né? O tempo presente, passado e futuro, como é que ele se apresenta, né, no texto e o que ele significa, né, para nós. Então, vamos ver o tempo presente. O tempo presente, ele exprime um fato que ocorre no momento em que se fala. Então, por exemplo, aqui, estou aqui conversando com vocês, nós estamos no tempo presente, aqui e agora. Então, nós temos o exemplo, ó, o jovem está acessando o celular há algum tempo. Então, você observa que o verbo está, ele está me indicando que o tempo está no tempo presente. Essa ação está acontecendo agora, nesse momento. Então, o verbo no tempo presente ele vai ter uma estrutura, né, indicando que essa ação ocorre no momento que se fala. Vamos ver mais um exemplo. O tempo presente pode ser usado também para apresentar um fato habitual. O que é um fato habitual? Coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, ou então que faz parte da nossa cultura. Por exemplo, o Natal. O Natal, todos os anos a gente comemora o Natal, não é verdade? Isso é um fato habitual e que faz parte da nossa cultura. No Natal, as pessoas ganham presentes. Então, observe que o verbo aqui, eu posso colocar ele no tempo presente. Por quê? Porque é um fato habitual, é algo que acontece naturalmente. Então, eu posso utilizar o verbo no tempo presente. Nos feriados, as famílias viajam também. No Brasil, nós temos muitos feriados, né? Inclusive amanhã é feriado. Então, quem tem condições de viajar, viaja com sua família, né? Então, isso é um fato habitual. Portanto, eu posso utilizar o verbo no tempo presente. Então, observe que o verbo vai estar me indicando que essa ação ela está acontecendo no tempo presente, observando essa questão aí do fato habitual, né, de uma coisa que acontece naturalmente e que faz parte da nossa cultura. E aí, olha, os fatos e as ações permanentes ou assim considerados como as verdades científicas. Vejam bem aqui uma coisa importante, tá? As verdades científicas e as descrições dos processos da natureza. Então, vejam que as verdades científicas, elas mostram uma realidade, né, que denota um fato que ele é verdadeiro, né, que foi comprovado cientificamente. Como, por exemplo, aqui, na questão desse texto, vai falar sobre a rotação da Terra, né? Observem bem, ó, a Terra demora 24 horas para girar ao redor de si mesmo. Então, nós estamos dizendo aqui que é um fato verdadeiro, que é comprovado cientificamente de que a Terra ela faz esse movimento de rotação, ou seja, ela
gira em torno dela mesma, né? Nesse período, há momentos, observem bem aqui, ó, o verbo está no tempo presente, há momento de luz e momento de escuridão, né, em diferentes pontos do planeta. Ou seja, em um local vai ser noite e no outro local vai ser dia, né? Conforme a face da Terra que está voltada para o Sol. Então, aqui está mostrando, né, são fatos verdadeiros, comprovados cientificamente que a Terra faz realmente esse movimento. Então, eu posso utilizar o verbo no tempo presente. Tá? Continuando aqui, ó, há horas iluminadas, dia e horas escuras, noite. Certo, continuo utilizando o verbo no tempo presente porque isso é um fato comprovado. O homem divide a Terra em 24 gomos, que são os horários, né, chamados fusos, em 12 deles é dia e 12 é noite. Continua se utilizando o verbo no tempo presente. Ao meio-dia, o Sol está perpendicular a cada gomo ou setor. Mais uma vez, olha, o Sol está. Então, como isso é um fato comprovado cientificamente, então eu posso utilizar o verbo no tempo presente, tá? Nesses textos científicos, pode-se utilizar o verbo no tempo presente porque está comprovando algo que já foi provado, né? Agora, a gente vai ver mais um exemplo. Um pedido no lugar do modo imperativo. Quando você vai pedir algo a alguém, né? Quando não se pretende imprimir um tom muito autoritário ou incisivo, né, ao que se diz. Então, aqui a gente também pode transformar do modo imperativo, né, para uma linguagem mais suave, mais, menos autoritária. Por quê? Porque o modo imperativo ele vai imprimir essa ideia de autoritarismo, né, de algo muito incisivo. Então, você pode pedir da seguinte maneira: você me resolve isto assim que puder? Então, observe aqui com mais educação, com mais, né, polidez, no lugar do imperativo. Resolva-me isto assim que puder. A gente até percebe, né, o sentido de ordem aqui, né, do modo imperativo. Então, eu posso transformar uma frase imperativa utilizando aí o verbo no tempo presente, tá bom? Aí nós temos também agora um texto que ele vai tratar de questões de cirurgias estéticas em animais, que no caso são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então aqui também a gente pode perceber que como está relacionado às práticas de um profissional, que no caso é o médico veterinário, né? E além disso, isso aqui é uma notícia, né? E então, quando se trata também de leis, né? E de normas, no caso aqui como nós temos uma norma regulatória, né? Justamente para tratar essa questão das cirurgias estéticas em animais, né? No caso, esse conselho não concorda, né, com esse tipo de prática. Então, nesse tipo de texto também pode-se utilizar o verbo no tempo presente, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe cirurgia mutiladoras com finalidades estéticas em animais domésticos e estabelece normas regulatórias para a realização de cirurgia em animais de produção e silvestres. Então, como é uma norma, então é necessário a gente utilizar o verbo no tempo presente. Por quê? Porque essa norma ela vai estar lá regulando essas práticas do médico veterinário, do que ele pode e do que ele não pode. Nesse caso aqui, ele está proibindo, né? Ele proíbe esse tipo de ação, esse tipo de prática dos médicos veterinários, né? De acordo com o veterinário, cirurgião geral de pequenos animais, o conselho do Conselho, no Distrito Federal, Rafael Silva de Souza, embora realizados com frequência, procedimentos como conchectomia parcial, que é o corte da orelha, a caudectomia, que é o corte da cauda, e a retirada de cordas vocais de cães e de unha dos gatos, são proibidos pelo Conselho, tá? Então, como se trata de uma norma, utiliza-se o verbo no tempo presente, porque essa norma vai estar vigorando, né, o tempo todo. Então, há uma necessidade de colocar o verbo no tempo presente. O especialista destaca que são cirurgias com finalidade somente estética, que retiram do animal características de sua natureza, prejudicando o bem-estar das espécies.
ele lembra que as mutilações são consideradas crime ambiental. Então, observe aqui, ó. O verbo destaca, são, retiram, está no plural, né? Lembra. Esse texto todo foi escrito no tempo presente, apesar dele já ter sido divulgado há algum tempo, mas como se trata de normas, de regras, né? Então, há necessidade de se colocar os verbos no tempo presente. Por quê? Porque é uma norma que vai estar ali o tempo todo vigorando, né? E que os médicos veterinários estão proibidos de fazer esse tipo de prática, não é? Então, nas leis também, os verbos podem estar no tempo presente, porque é algo que vai regular, algo que vai legislar, né? O que vai dizer que pode e o que não pode, tá? Então, essa é uma das regras que a gente pode utilizar o tempo presente. Já o tempo pretérito, que é o tempo no passado, a gente vai perceber o seguinte, que ele exprime fatos já ocorridos em relação ao momento em que se fala. Então, ações que já ocorreram. Os fatos passados podem apresentar variações na maneira como ocorrem ou no tempo em que ocorrem, resultando assim três formas verbais para expressá-las. Vamos ver a primeira, o pretérito perfeito. Por que ele é perfeito, né? Exprime fatos perfeitamente terminados no passado, ou seja, uma ação que aconteceu e que ela terminou ali, finalizou, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, ontem participei de um rodízio. Notem que eu tenho um adjunto adverbial de tempo, né, que vai estar me dizendo, né, que eu estive, né, ou vamos supor aqui, eu participei, né, o eu que está aqui, que ele está oculto aqui, tá? Eu participei de um rodízio, comi um sonho, uma pizza e um sorvete cheio de cobertura. Então, aqui a gente percebe que essa ação aconteceu e ela terminou naquele mesmo momento, naquele mesmo tempo, né? Então, ele tem uma ação perfeita, uma ação concluída de algo que ocorreu, que começou e terminou no mesmo tempo, no mesmo dia, vamos dizer assim, né? Então, a estrutura do verbo também ela vai ter uma modificação para justamente indicar que esse tempo está no pretérito, no pretérito perfeito, no tempo passado. Ok? Agora, vamos ver mais um exemplo. Ó. Na fala do personagem, o pretérito perfeito participei exprime o tempo em que ocorreu o seu rodízio, um momento passado, determinado, em que a sua ação já teve início e encerrou-se. A palavra que auxilia a delimitar esse tempo é o advérbio ontem, como eu mostrei para vocês. Ok? Com o pretérito perfeito, é comum usarmos palavras e expressões que marcam precisamente quando os fatos aconteceram, né? E não percebemos uma duração nesses fatos. Pelo contrário, fica claro que eles começam e terminam num período delimitado. Ou seja, a ação começou e terminou ali naquele momento, né? Não houve um prolongamento dessa ação no decurso do tempo. E aí, ó, vamos ver um exemplo. Ó. Observem bem esse texto, né? Um texto narrativo. Os textos narrativos, geralmente, eles estarão no tempo passado, porque vão contar ações que já aconteceram, né? Que iniciaram e terminaram ali naquele tempo passado. E aí ele vai mostrando aqui, né, as ações que ocorreram. Olha, a mãe achou muito ruim, prometeu bater, mas Pitu não resistiu. Pitu é o menino, né? Não resistiu. Mal começou a chover, saiu na chuva, molhou o corpo, correu para lá e para cá. Se a chuva fosse forte, melhor. Pitu preparou barcos e foi soltá-los na enxurrada que passou entre a rua e o passeio. Molhou o corpo, sujou de barro o corpo e a calça. Perceberam que nessa narrativa, né, em que a mãe começa a reclamar ali, né, que ela não quer que o menino vá para a chuva, não quer que ele vá se molhar, não quer que ele vá se sujar, né? E aí você percebe que essas ações, elas ocorreram no passado, iniciaram e terminaram no tempo passado. Você não percebe que tem um prolongamento dessas ações, de que elas ocorreram e terminaram ali, né? O menino fez, brincou, fez tudo que ele tinha que fazer lá
no momento da chuva, né? Criança geralmente tem, no interior acontece muito isso ainda, né? Das crianças irem brincar na chuva. Então, você tem um exemplo de como o verbo no tempo passado vai estar aparecendo e vai estar me dizendo ações que já ocorreram, começaram e terminaram ali naquele momento. Os textos narrativos, eles vão ter muito, né? O que vai predominar nos textos narrativos geralmente são os tempos no tempo passado, porque justamente ele vai relatar uma história, vai contar algo que já ocorreu, não é? Isso tanto do ponto de vista um texto narrativo fictício, quanto um texto se você for realmente relatar um acontecido, né? E aí nós temos agora o pretérito imperfeito. Vejam aí. O pretérito imperfeito, ele exprime fatos passados também, mas não concluídos totalmente. Também representa fatos que têm duração no passado. Então, aqui a gente vai ter uma diferença na questão do sentido desse verbo, na ação, né, que esse verbo acontece. Vejam bem, ó, um pirata que adorava um banho de sangue, mas banho. Então, observe que aqui esse verbo adorava, ele vai expressar uma ação de continuidade. É como se esse pirata ele gostasse desse banho, desse bom banho, assim, num período longo do tempo, né? Não, no tempo do pretérito perfeito, a gente percebe que uma ação começa e termina. Quando, se eu modificar aqui, por exemplo, o verbo, se eu disser um pirata aqui adorou, vamos colocar o verbo adorou aqui, né? Adorou um bom banho. Então a gente percebe que aqui já tem uma diferença de sentido. A ação, ele fez a ação de adorar e ao mesmo tempo terminou ali aquele bom banho que ele teve, né? Agora, quando se diz adorava, ele adorava um bom banho. Então, eu adorava fazer qualquer coisa no passado, então dá essa ideia de que dá um prolongamento dessa ação, como se ele fizesse isso mais tempo, ou fizesse mais vezes, né? E ficasse no percurso do tempo essa ação. Ok? Então, o pretérito imperfeito, adorava, transporta-nos a um tempo em que o pirata agia no passado e a forma como ele agia, sua ação prolongava-se no tempo. Ou seja, ele não adorou um banho de sangue num determinado momento, né? Mas ele adorava sempre, continuamente. Não percebemos um momento delimitado, mas algo que se prolonga no tempo passado, tá? Então, a gente vai ver o mesmo texto, né? A gente só fez colocar o texto do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Ó. A mãe achava ruim, prometia bater, mas não. Pitu não resistiu. Mal começava a chover, saía na chuva, molhava o corpo, corria para lá e para cá. Se a chuva era forte, melhor. Pitu preparava barcos e ia soltá-los na enxurrada que passava entre a rua e o passeio. Molhava o corpo, sujava de barro o corpo e a calça. Perceberam que aqui a gente começa a perceber que há uma diferença de sentido. Olha, a mãe achava, a mãe prometia, né? Então a gente vai percebendo que essa ação ela se prolonga no tempo, ou seja, não há uma ideia de que começou e terminou aquela ação, né, que os personagens estão fazendo no texto, né? A gente fazendo essa comparação de um texto com o outro, um texto no tempo passado, no pretérito perfeito, e o texto no tempo pretérito imperfeito, ok? Eu acho que eu tenho mais uma vez o texto aqui, né? Como eu já mostrei para vocês, vamos seguir para a próxima cartela. Então, observe que agora a gente vai estudar o futuro, o tempo futuro. Então, o tempo futuro é aquele em que ainda vai acontecer as coisas, né? Ou no tempo mais próximo, no futuro mais próximo, ou no futuro mais distante. Por isso que a gente chama de futuro do presente e futuro do pretérito. Então, observe como é que é o futuro do presente. O futuro do presente, ele exprime um fato futuro em relação ao momento em que se fala. Observem bem aí, ó. Exprime o fato futuro. O que é o fato futuro? Algo que ainda vai acontecer, algo que se espera que aconteça, claro, né?
Hoje, observem bem que aqui nós vamos fazer uma relação de dois verbos. Ó, hoje eu sei, hoje, tempo presente, né? Hoje eu sei é um fato sabido no tempo presente. Que o estudo tomará boa parte de minha vida. Então, observe que esse verbo ele vai projetar algo no futuro, né? Um futuro projetado no momento presente. Então, eu estou aqui no presente, estou pensando, estou analisando aqui com os meus pensamentos a respeito do meu estudo, que esse estudo vai me tomar, né, boa parte da minha vida. Então, o verbo tomará me indica, né, um fato que ainda vai acontecer. Só que é um tempo mais, um futuro mais perto do presente. A gente pode afirmar assim, né? Já o futuro do pretérito ele vai ter uma outra intenção. Vamos ver mais um exemplo aqui do futuro do presente, em que ele pode indicar fatos que provavelmente aconteçam quando associado a condições de realização possível. Então, aqui nós vamos ter uma observação importante a fazer. Por quê? Porque ele está usando um condicionante aqui, ó. Uma conjunçãozinha se aqui, que vai estar dando essa condição de realização possível. Então, é algo que pode acontecer ou não. Por quê? Porque ele vai estar dando uma condição, ó. Se chegarmos cedo à escola, ainda combinaremos alguns detalhes sobre o trabalho. Nós vamos ter futuro do presente, combinaremos. Então, aqui, ó, nós vamos ter essa conjugação verbal, se chegarmos, juntando esse item, esse índice de indeterminação, aliás, de condição, ele vai estar condicionando uma ação, que ela pode acontecer ou não, né? Qual é a condição? De chegar cedo na escola. Chegando cedo na escola, dá para se fazer o que se espera aí do trabalho. Se não chegar cedo na escola, não vai acontecer a ação, essa ação do futuro, certo? Então, esse é um item também no qual a gente pode utilizar o tempo, o futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele indica um fato tomado como futuro em relação ao tempo passado. Observem bem, tempo passado aqui, ó. É uma ação que você pensou lá no passado. Eu sabia há muito tempo que o estudo tomaria grande parte da minha vida. Então, eu faço uma relação do verbo no tempo passado, tá? Já projetando o futuro do pretérito, que é algo para frente, muito mais para frente, né? Há muito tempo que o estudo tomaria grande parte da minha vida. Então, faz-se essa relação entre esses dois tempos, né? O que está sendo sabido no tempo passado e o que ainda pode ser projetado, né? Imaginando aí um momento no tempo passado. Ok? E a gente pode empregar o futuro do pretérito também nas formas polidas de exprimir um desejo, né? Então, por exemplo, quando você usa o verbo gostaria, né? Que você me fizesse um favor, você vai perceber que trata-se de uma forma educada, né? De você pedir para alguém, pedir algo para alguém, né? Se no lugar do futuro do pretérito, né? Fosse usado o presente, tá? Essa parte aqui não condiz, tá, gente? É aqui, se no lugar do futuro do pretérito fosse usado o tempo presente. Então, aqui eu posso utilizar o futuro do pretérito quando a gente quer exprimir uma forma polida, educada, né, de expressar um desejo daquilo que alguém poderia fazer para a gente, não é? Então, eu peço dessa forma, eu utilizo o verbo no futuro do pretérito, tá? Eu gostaria que você fizesse, né, se você pudesse fazer. E aí eu tenho mais um exemplo, ó. Quero que você me faça um favor, seria uma imposição. Nesse caso aqui,
o verbo está gostaria que você fizesse. Então, está uma forma educada, polida de se pedir algo a alguém, certo? Agora, se eu disser assim, eu quero que você me faça favor, já seria uma forma de imposição, né? Eu já estaria dizendo, utilizando inclusive o imperativo aqui, né? E aí você percebe que já tem mais um tom de imposição, um tom de ordem, né? De comando. Então, nós podemos fazer essa troca também, né? Só para mostrar para vocês que como eu posso transformar lá do pretérito imperfeito, do futuro do pretérito para o presente. Nas formas que se refere a fatos que provavelmente não aconteçam por estarem associadas a condições de difícil ou impossível realização. Aqui, no caso, a gente vai utilizar a questão da condição, tá? O condicionante aqui, ó. Ou algo que realmente não é possível acontecer. Como é que a gente vai ver isso no exemplo? Vejam aí. Ela me faria um favor se pudesse. Perceberam? Olha, o futuro do pretérito. A pessoa faria se fosse possível, né? Se pudesse, se ela pudesse. Está aqui a conjunção que vai estar, né, dando essa condição, né, de se realizar ou não. Né? No caso aqui, realmente não está dizendo que não tem condição para ela realizar, né? Então, aqui essa conjunçãozinha aí, essa partícula se, ela vai estar condicionando uma ação que não vai ocorrer. Então, por isso que nós podemos utilizar o futuro do pretérito. Ela faria um favor, não é? Mais um exemplo para exprimir um fato futuro. Vamos ver aqui, ó. Para exprimir um fato futuro do ponto de vista do presente. O texto utiliza a locução verbal. Você pode observar aqui, ó, vai e descobrir, né, o presente do indicativo do verbo ir mais o infinitivo do verbo principal. Nós temos um verbo aqui, o verbo auxiliar, não é? E o verbo principal. Nós temos aí uma locução verbal. E a gente pode transformar, né, do tempo presente para o tempo futuro. Olha, ninguém te descobrirá. Observaram que a gente pode fazer essa transformação também? Ao invés de a gente usar uma locução verbal, a gente joga ele para o tempo futuro. Ok, turmas? Então, a gente vai ver agora a letra. Eu achei interessante essa música do Caetano Veloso, que chama Índio, né? E ele começa a traçar aqui o índio como um herói, né? Não só o índio, mas outros personagens também da luta, né? De outras áreas, né? Então vamos ver, olha, um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, né? Então aqui ele está colocando o índio como um herói, ele descerá de uma estrela colorida, colocando ele como um deus, né? E aí você vai observar que os verbos eles estão tudo no tempo futuro, né? Dando aí uma ideia de algo que poderá acontecer, não é? De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, no caso, né, na América, num claro instante depois de exterminada a última nação indígena. Aqui ele coloca um pouco essa questão do extermínio dos índios, né? E aí nós temos, e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Muhammad Ali, que virá eu vi, apaixonadamente como Peri. Peri, ele é um personagem do livro esqueci o nome do autor. Virá que eu vi. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Né? O Bruce Lee é o personagem lá dos filmes, né? Virá que eu vi o axé do Afoxé, filhos de Gandhi. Também outro personagem importante aqui, né? Ele finaliza com o verbo virá. Então, notaram que esse texto, ele está todo, né, no tempo futuro, algo que ainda virá, né? Ele tem essa esperança aí de que esse índio seja um herói e que ele venha fazer
mudanças, transformações, não é? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o tempo presente, passado e futuro. E aí a gente encerra a nossa aula e até uma próxima.